Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem, cheio de saúde, feliz com Jesus, pronto para mais uma leitura bíblica diária. Estamos hoje no nosso dia 264, vamos ler o livro do profeta Abacuque, os capítulos 1, 2 e 3, amém? Uma hora a gente já inicia. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, Pai, nesta hora te pedir que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, fala aos nossos corações e nos ajuda, Pai, a entender, a ter mais maturidade e intimidade na tua palavra, Senhor. Esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, cuida de nós. É o que nós pedimos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creiam, se lhes fossem contados. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designastes esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdias as nações? Capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos
um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a estabelece como crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos que trabalha dos povos, seja só para satisfazer o fogo que suas nações afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daqueles que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em teu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Capítulo 3. A oração do profeta Abacuque, uma confissão. O Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo monte de Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas, as tendas de Midian. Eram como os rios que estavam irados, Senhor. Era como os riachos do teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgastes os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas. Fendestes a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os seus guerreiros saíram, como um furacão para espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e meu íntimo estremeceu.
Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Amém. Finalizamos a leitura do profeta Abacuque. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um